Olá, queridos. Aqui é Xavier Elias Omar e iremos trabalhar juntos na resolução de exames de biologia, tanto OM ou PICISA, mas iremos dar muita prioridade ao OM. Para quem ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever, insira o seu gostar e acompanhe a aula. E dizer que para quem também precisar de aprofundamento de alguns tópicos que iremos ver aqui, eu só vou deixar um número para entrar em contato. Vamos começar. Como já disse que iremos resolver o exame de Biologia 1 2022 OM. Vamos à primeira questão. Diz o seguinte: 1. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com. Quando estivermos a falar da taxonomia, devemos perceber como a taxonomia é uma classificação dos grupos de organismos biológicos com base em características comuns e relações de parentesco. Logo, isso converge com a opção B. Então, a alternativa correta no número 1 é B. Número 2. As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este facto indica o que estes seres vivos são. Quando estivermos a falar dos reinos, como vimos na questão anterior sobre taxonomia, temos as categorias taxonômicas como reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie. Devemos ver que nos reinos temos 5 reinos. Segundo o Whittaker, temos 5 reinos. O único reino que contém células procarióticas, ou o único reino procariótico, é o reino Monera, onde estão lá inclusos as bactérias. Então, sendo assim, essas bactérias não contêm membrana nuclear, ou seja, o material genético está disperso no citoplasma. Então, aqui estão a dizer, a opção correta é E, onde estão desprovidos de membrana nuclear. Apenas o material genético está disperso no citoplasma, ao passo que os seres eucarióticos, o material genético está dentro do envoltório nuclear, porque nós sabemos que o material genético está dentro do núcleo, mas onde? No núcleo, uma estrutura que está dentro do núcleo, chamado núcleo. Número 3. Dos seguintes organismos abaixo apresentados, indique a opção que apresenta aqueles que não são constituídos por células. Sabemos que todos os organismos vivos têm células. É a definição de um ser vivo, ou seja, a célula é a unidade básica estrutural e funcional dos seres vivos. Então, os seres vivos que não apresentam as células são designados de acelulares. Sendo assim, são apenas os vírus, porque eles não têm metabolismo próprio, ou seja, conseguem se multiplicar ou se alimentar ou realizar as suas funções dentro de outro organismo. Sendo assim, a opção correta é a opção C, onde está escrito vírus causadores do SIDA, que é síndrome de imunodeficiência adquirida, e da Covid-19, são seres acelulares. 4. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente a lisossomas. São algumas vesículas que encontramos dentro da célula. E qual é a sua função? A sua função é a digestão intracelular, a digestão que ocorre dentro da célula.
Então, a opção correta é B, onde está escrito digestão intracelular, porque a síntese proteica é encarregada pelos ribossomas ou retículo endoplasmático rugoso ou granular, e síntese de aminoácidos não, circulação celular não. Circulação celular pode ser desempenhada por flagelos, cílios, pseudópodos e aí em diante. Fotossíntese não. A opção correta número 4 é B. 5. Se uma célula for incapaz de produzir suficiente energia necessária para a sua sobrevivência, é provável que tenha alguma deficiência no funcionamento dos seguintes organelos. Como eu falei que o retículo endoplasmático, por exemplo, rugoso, é responsável pela síntese de proteínas, então é provável que a alternativa é não. A alternativa correta é C. Mas como? É C porque as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, que tem como propósito a produção de energia em forma de ATP. Então, mas não só a respiração celular produz a energia, mas também a fermentação. Só que o teor da energia produzida na fermentação é menor do que na respiração celular. A alternativa correta número 5 é C. Número 6. Nas células podem ser encontrados dois tipos de retículos, sendo um deles o liso e o outro rugoso. Sobre as funções dos dois tipos de retículos, pode-se afirmar. Antes de vermos as alíneas, devemos perceber que o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas. Mas como? O outro nome do retículo endoplasmático rugoso é granular. Por quê? Porque contém grânulos na sua superfície. Esses grânulos são ribossomos. Sabemos que ribossomos têm a função de síntese proteica. Então, são esses ribossomos que conferem a capacidade de síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático liso ou agranular está com a função de síntese de lípidos. Então, vamos procurar a alternativa que diz isso. A alternativa correta é D. O rugoso tem como função a síntese de proteínas. Número 7. Das alternativas abaixo apresentadas, indique aquela que não expressa uma relação correta entre a estrutura celular e sua função. Devem prestarem atenção, porque aqui podem pensar em que estão a dizer que aquela que tem a correta relação da estrutura e a função. Estão a dizer que não expressa uma relação correta entre a estrutura celular e a sua função. Vamos procurar vacúolo relacionado com a digestão intracelular, armazenamento de substâncias e o controle osmótico. Really? Isso é verdade. Vacúolo nos paramencios, que são protozoários, é responsável por isso, principalmente a alimentação, regulação osmótica, os cromossomas relacionados com a determinação genética. Sim, porque cromossomas são entidades que contêm o DNA ou ácidos nucleicos condensados. Então aqui A e B é a relação correta. C. Cloroplastos relacionado com o processo da fotossíntese. É claro, se vocês quiserem uma abordagem muito profunda acerca da fotossíntese, posso me encarregar com isso, é só por aí nos comentários. D. Núcleo relacionado com o controle das diferentes atividades celulares. É claro que sim, o núcleo confere à célula a coordenação das diversas funções da célula. É como se fosse o sistema nervoso da célula, o núcleo. Então vamos a E.
fuso mitótico ou fuso acromático, relacionado com a síntese de lipídios. Como eu disse a posterior, vocês devem prestar atenção porque algumas questões, se você conseguir, é provável conseguir as outras. Como eu disse que quem está relacionado com a síntese de lípidos é o retículo endoplasmático liso, então não pode ser que o fuso mitótico ou o fuso acromático seja relacionado. O fuso acromático é um processo que começa quando a célula está para entrar em divisão. Isso acontece na fase da prófase, porque a prófase tem como as características fragmentação do envoltório nuclear e o surgimento do fuso acromático. Então, a opção correta é E8. O reforço externo da membrana celular nos vegetais é. Qual é esse esforço? Indo à célula vegetal e animal, a diferença é que a célula vegetal contém cloroplastos, contém a parede celular. A célula animal não contém cloroplastos e nem como a parede celular. Mas há outros manuais aprofundando, mas isso acho que no ensino secundário não é muito exigido, nem nos exames de admissão. A célula animal contém a parede, só que não é muito desenvolvido, daí que se descarta a teoria de que contém a parede celular. Esse reforço, estamos a falar da parede celular. Parede celular contém o que? A celulose, substâncias épticas ou componentes épticos, também as hemiceluloses. Então, indo as características, as alternativas aqui, podemos ver que estão a dizer, por exemplo, na alternativa C, que considero certa, é rígido, celulósico e capaz de se deslocar da membrana plasmática. É verdade, a parede celular tem essas capacidades. É rígido, sim, porque confere a resistência ou a proteção contra o rompimento. Imagine só, quando os estomas absorvem ou estão cheios com a água, e o que protege a célula é a parede, com que não se rompa, porque poderia se romper, porque a água está cheia nos vacúolos. Então a opção correta, número 8, é C. Número 9. A existência e integridade da membrana são importantes porque o que é membrana? A membrana é uma estrutura que se encontra após a parede celular nas células vegetais, mas nas células animais é o limite das estruturas. A membrana plasmática envolve todos os organelos, então essa membrana é anfipática. Anfipática por quê? Porque contém uma bicamada fosfolipídica em que tem uma parte polar, onde pode-se passar a água, e a parte apolar. Então, por ter essas duas partes, é considerada anfipática. E essa membrana é responsável pelas trocas de substâncias entre o meio celular e extracelular. Então, sendo assim, a opção correta é B, que diz o seguinte: possibilita a manutenção da célula e a integridade da sua composição interna, porque a entrada das substâncias é para a integridade da composição interna. Possibilita a manutenção, sim, aquela saída de água, algumas substâncias tóxicas, ou também o reconhecimento de algumas substâncias é feita na membrana plasmática por presença de algumas proteínas. Então é necessário tomar em conta disto. Vamos terminar no número 10, iremos continuar no outro dia, na próxima aula. Isso.
Número 10 diz o seguinte: no interior de cloroplastos e mitocôndrias são encontradas pequenas quantidades de DNA, RNA e ribossomas, tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar DNA, RNA. Antes de irmos às alternativas, devemos perceber que RNA é formado com a transcrição do DNA, e essa transcrição, depois de ser formado RNA, passa por 3 etapas: o RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Como essas 3 etapas conferem a formação de proteínas. Como eu disse que os ribossomas são responsáveis pela formação de proteínas, esse RNA ribossômico é para a formação de proteínas. Os cloroplastos são capazes de formar proteínas. Outra observação que devemos dar é que o DNA, uma célula que contém DNA, é capaz de se dividir e formar outras células. Nós sabemos que isso acontece nas divisões celulares, tanto mitose assim como meiose. Então, a alternativa correta número 10 é autoduplicação e síntese proteica, que é a alternativa D. Como eu disse que DNA confere a autoduplicação e RNA confere a síntese de proteínas. Hoje iremos terminar aqui. Para quem ainda não deixou seu like, comenta aí e se inscreva no canal. Iremos continuar noutra aula. Por hoje é isto aqui. Estudem, preparem-se, cuidem da vossa saúde mental, porque isso é muito importante para a vossa admissão. Muito obrigado.